noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos em mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz de Jesus nos envolva e assim os convido a buscarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o leritivo, o remédio necessário para cada um de nós. Que possamos absorver os fluidos salutares e amorosos que iremos absorver nesses minutos que aqui estamos reunidos. Então vamos acalmando o coração, serenando os pensamentos, fechando os olhos, nos elevando ao alto e agradecendo ao nosso Pai Criador pelo presente que Ele nos dá todos os dias ao abrirmos os olhos, o privilégio da vida. Agradecemos pela oportunidade de exercitar, de praticar as nossas virtudes, de podermos praticar o amor ao próximo, praticar o perdão, a indulgência, a paciência, todas as virtudes que se encontram em nosso coração. Nós te agradecemos, Pai de amor e bondade, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia para conosco e pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prece para aprendermos, para colocarmos os nossos pensamentos sempre em harmonia, mesmo durante o dia, nas nossas horas mais agitadas, aprendendo com a espiritualidade amiga que devemos sempre conservar a paz. Então vamos sentindo essas energias que nos abençoam, que nos restauram o corpo físico e espiritual. E ao nosso espírito, Senhor, nós te pedimos fé, força para enfrentar os nossos desafios e as vicissitudes do nosso planeta. E assim mais tranquilos, nos envolvendo com as energias que a espiritualidade amiga derrama sobre nós, sentindo essas vibrações de paz, de harmonia, dizemos que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler no capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, Expiações Terrestres, Juliane Marie, a Mendiga. Na comuna de La Villate, perto de Nuzay, havia uma pobre mulher chamada Juliane Marie, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o Sr. A, que lhe dava habitualmente socorro. Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia de seu decesso, aquele que a salvara, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estivesse junto dele, sem todavia explicar a causa disso. Quando soube da morte de Jeanne Marie, o pensamento que lhe veio foi de que talvez o seu espírito viera visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta do que se passara, fez a evocação dessa mulher com o objetivo de ser-lhe útil, mas preliminarmente pediu conselho aos seus guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte: podes fazê-lo, e isto lhe dará prazer, embora o serviço que te propões prestar-lhe seja-lhe inútil. Ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que com ela se compadeceram. És um dos seus bons amigos. Ela não te deixa mais e conversa contigo, frequentemente, com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados. Se não for pelo beneficiado, será por aqueles que se interessam por ele. Antes de sua morte, como depois,
quando o espírito não teve tempo de se reconhecer. São outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que se explica o que sentistes no dia de seu decesso. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. Terás a medida dos serviços que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para ser útil ao teu próximo. Evocação. Boa Juliene Marie, sois feliz, era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Resposta. Tenha confiança em Deus, inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá, ela será além do que esperas. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se devota ao alívio dos seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso tudo não é senão ilusão e quimera. Antes de tudo é preciso a fé, de outro modo, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste, disso são a prova. Das circunstâncias em que estavam, com os simples remédios, terias fracassado. Quando pedes a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazejos, se esse pedido não te faz sentir um estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada, não está nas condições que te assinala. Foi o que sentistes quando dissestes do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade, sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de... Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso, que a vossa vontade seja feita. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes. A voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre escutada, e como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora uma palavra sobre mim e isso te confirmará o que disse acima. O Espiritismo te explica a minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar em detalhes a esse respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição em que me conheceras sobre esta terra deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem censuras. Votada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Eu nada entesourei sobre os meus velhos dias. As minhas economias se limitavam a centenas de francos, que reservava para quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes, e lhes pôs um termo livrando-me sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa, no momento em que dirigia uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri, estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e de meus meios e evitei de fazer o mal ao meu próximo. Hoje, disso recebo a recompensa e rendo graças a Deus, nosso Divino Senhor, que abranda a amargura das provas, em nos fazendo esquecer durante a vida as nossas antigas existências e põe sobre o nosso caminho almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Persevera também tu, e como eu, por isso serás recompensado. Agradeço-te por tuas boas preces e pelo serviço que me prestastes. Não o esquecerei nunca. Um dia nos reveremos, e muitas coisas ser-te-ão explicadas. No momento, isso seria supérfluo.
Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. A pobre, velha Julienne Marie. O espírito de Julienne Marie, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação: Obrigada por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então sofri esta lei justa do talião, que me tornou a mais horrível mendiga deste país. E como, para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos, era todo o meu medo. Também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que a nossa alma, jovem ainda, pôde reentrar na vida espiritual para rever os seres amados, porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada. A esse senhorá que me abriu a porta do reconhecimento, sem a sua mediunidade não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que a minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas, que se persuada bem de meu apoio. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez, instruindo-o no caminho que segues. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir o infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, espiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da sociedade. Julienne Marie. Fé e equilíbrio em todas as direções.